osteoporose. É o grande mal da terceira idade que leva o idoso para a cama por fraturas, né? Não é só do idoso, não. A doença está cada vez mais comum a partir dos 35 anos. Você sabe o que comer para fortalecer os ossos? Na dieta anti-osteoporose, o leite é fundamental. Calma, dá para substituir. Só não dá para ficar sem a vitamina D. E ela não custa nada, vem do sol. Mas quanto? Como? Onde? Você vai saber as respostas aqui no Bem-Estar. Com a ajuda da nossa consultora doutora Ana Escobar. E do fisioterapeuta Helder Montenegro. Bom dia! Em cada uma dessas 3 geladeiras aqui, ó, tem um alimento que é rico em cálcio e ajuda a gente a prevenir a osteoporose. Mas antes da gente revelar quais são esses alimentos, a gente foi às ruas para saber se as pessoas têm ideia do que é uma dieta anti-osteoporose. Michele Loreto. Para explicar quanto é importante comer alimentos ricos em cálcio, a gente levou vários deles para saber das pessoas o seguinte. O que você acha que tem mais cálcio aqui nessa mesa? Eu acho a couve e o brócolis e o agrião. Você sabe a importância do cálcio? Já ouviu falar? Não. Eu vejo falar no Bem-Estar, mas eu quase não presto atenção. E os netos não dá tempo. Os vegetais não têm tanto cálcio assim. Olha só. Você teria que comer quase 700 gramas de agrião por dia. Haja agrião. Isso porque cada grama dele só tem 1,5 miligramas de cálcio. Muito pouco para tudo que a gente precisa. Em média, pegando todas as idades, sexos, em média 1.000 miligramas por dia. Ouvindo assim parece muito, né? 1.000 miligramas por dia. Consumir a quantidade certa de cálcio é muito, muito importante. Não é só para os nossos ossos, não. Sabe por quê? No nosso corpo, a circulação é a primeira que recebe esse nutriente. Ele é muito importante para a contração muscular. E aí a gente está falando também dos movimentos do coração. Só que quando falta cálcio na circulação, o que o nosso corpo faz, hein? Vai buscar justamente no maior depósito de cálcio que a gente tem, que é o nosso esqueleto. E aí, desse jeito, olha, os ossos vão ficando fraquinhos. E dá para chegar nessa quantidade tomando, por exemplo, 4 copos de leite de vaca. Que tal, hein? Não consigo tomar leite. Nem um queijo? Queijo eu consigo, mas o leite, assim que as pessoas viram, não consigo. Os derivados do leite, como queijo, são uma ótima escolha para quem não consegue beber um copo de leite como a Vera. Mas aí, ó, tem que comer bastante, hein? Tipo 125 gramas de queijo Minas. Acho difícil a gente conseguir ingerir todos os nutrientes que precisa, né? Josi, o segredo é variar. Em vez de tomar o refrigerante, toma o leite, tá certo? Come um pedacinho de queijo, um pedacinho de queijo, 30 gramas, é uma fatia de queijo, já tem bastante cálcio. A Terezinha contou pra gente que tem osteopenia, ou seja, ela perde muita massa óssea e tem que cuidar, porque assim ela pode ter osteoporose. O leite, então, é um santo remédio. Eu tomo um de manhã e uma à noite. É muito importante que o cálcio, esses 1.000 miligramas, sejam obtidos na alimentação. Ele só recomenda a suplementação se a pessoa não conseguir comer ou beber alimentos que completem as 1.000 miligramas de cálcio. Como atingir essas 1.000 miligramas, doutora Ana? Eis a questão. A Josi, durante a reportagem, falou: eu acho muito difícil a gente conseguir ingerir todos os nutrientes. É difícil? Não é, gente. Não é difícil mesmo. Vamos ver como é que não é? Vamos. Nossa Olha dieta anti-osteoporose. A gente acorda, toma o quê de manhã? Peraí. Aqui não, eu tomo café. Nesse café pode ter o quê? Queijo! Olha, queijinho, gente, já vai super bem. Uma fatia de queijo, olha, aqui já tem uma quantidade de cálcio suficiente para 1/3 do seu dia. 1/3 do seu dia. Faltam 2/3. Vamos completar aqui, então. Legal. Próxima geladeirinha. Aí, assim, no meio da manhã, dá aquela fominha, assim, vamos lá tomar um iogurte, por exemplo, super saudável, né? Pronto, olha aí, 2/3 da quantidade de cálcio já foi só com esses 2 alimentos, tá certo? Aí, e o próximo passo? à noite é bom tomar um copinho de
leite para dormir, dá um soninho gostoso, um sono tranquilo. Pronto, gente, só com esses alimentos aqui, não é tão difícil assim, a gente já supre esses 1000 gramas que a gente tem necessidade por dia. Não é difícil, gente, olha, super simples e gostoso, porque é melhor. Daqui a pouco a gente vai falar qual é o tipo de queijo e o tipo de leite que tem mais cálcio. Isso, né? Mesmo porque nem tudo que é simples é fácil, né, Mari e doutora Ana? Porque tem muitas dúvidas sobre isso. Olha só, a gente tem algumas aqui. Vamos ver duas logo na sequência. Vamos ver agora quem está com dúvida. É a Camila. Tem 24 anos e aos 22, por causa de uma queda em casa, quebrei minhas pernas, a bacia e o braço. Descobri que tinha osteoporose no corpo todo. Há 20 dias operei minhas 2 pernas e logo voltaria a andar. Claro, osteoporose não é doença exclusiva de idosos. Interessante. Vamos ver mais a próxima para a gente comentar daqui a pouco. Thaís, minha avó e minha mãe têm osteoporose. O que eu posso fazer para evitar? Uma moça de 24 anos com esse problema, Thaís, preocupada, porque a avó e a mãe têm também. Tem razão para preocupar, professor? Tem. Principalmente no caso da avó dela, pelo problema das quedas, né? E o próprio exercício, a atividade física já ajuda essa composição óssea, a melhorar a densidade óssea junto com os alimentos. Mas ela está preocupada porque a mãe e a avó têm. Tem uma questão genética nessa preocupação dela? 80% nos casos da osteoporose vem da questão genética. Daí que é importante a prevenção. Prevenção, a dieta. Existem exemplos que a gente pode ter? Vamos falar de um exemplo que o senhor trouxe para a gente na nossa apuração aqui, que os astronautas acabaram ensinando como prevenção da osteoporose. Temos imagens aí do espaço, não tem gravidade nenhuma. O que isso acontece? O que isso acarreta na saúde dos ossos dos astronautas e que a gente aprendeu na prevenção, professor? Pois é, como a doutora Ana estava falando, os ossos têm vida, né? Tem plastia. E a diminuição da gravidade ocorre a diminuição do impacto ósseo. E os ossos, eles necessitam Vamos fazer de novo aqui, professor, uma coisa que para o astronauta é impossível. Ele pode ver a Terra e dizer a Terra é azul, mas ele não pode bater o pé desse jeito. Não, dá não. Essa pancada ele não dá não. Bate 3 vezes. Não tem velocidade. 2, 3, isso. Dá sorte, a gente não tem osteoporose. Tem osteoporose. Aí fica tudo levinho, consequentemente o osso não força nada para ele. Não há essa impactação, porque a plastia dele necessita desse impacto diário, né? Daí que a indicação é que os exercícios sejam de impacto, não o exercício leve, não na piscina. Tem que bater, tem que ter o impacto, tem que pular. Um exercício bom que serve para homens e mulheres de várias idades, um esporte bom, democrático, que o Brasil dá show de bola. Para a mulher, que ela é a mais acometida no caso da osteoporose, o voleibol. Voleibol. Será que poderia vir aqui agora, por exemplo, uma bola de voleibol para cair aqui assim, por exemplo, Will, manchete! Aí, doutora Ana, olha, tá vendo que bom? Muito bom. Essa democrático a qualquer momento. Grávida e tudo. Grávida e tudo. Ele já ia destruir as o voleibol para as mulheres, né, que acima de 65 anos, as mulheres brancas, né, são as mais acometidas, 1/3 delas são acometidas da osteoporose. Então, essa é a grande dica, é a prática do esporte com impacto. E para os homens, o futebol, o nosso futebol. O futebol. Agora, dentro de casa, a gente teria algum exercício que a gente poderia colocar na nossa rotina, por exemplo, usando um degrau aqui, professor? Que é praticar no dia a dia e fazer esse impacto valer a pena. Nós vamos ter outras imagens, né, de exercícios, mas o trabalho da musculatura, né, do quadríceps, que é uma musculatura que desacelera o movimento e pode evitar quedas e ao mesmo tempo você fortalece, e o telespectador sempre tem em casa a própria escada, o uso, sobe, desce. É interessante, Fernando, que na subida você trabalha essa musculatura posterior e na descida você trabalha o músculo que desacelera o movimento, esse movimento que é o quadríceps. Então você pode trabalhar das duas formas, tanto subindo como descendo. Se você inverte, por favor,
que aí você vai... Não, fica de frente para mim. Já complicou um pouquinho e me confundi. Desce devagar agora, desce devagar. Só tem um degrau, não dá para mudar muita velocidade, professor. Preste atenção que você muda, né, na descida, quando você desce, esse músculo, o que fica em cima, a perna que fica em cima, trabalha a musculatura anterior. E, de qualquer forma, você tem o impacto, né? Então, esses são exercícios e dicas que é possível fazer em casa. E tem um esporte... Tá em boa forma, né? Mas dá para perceber que você... Continua aí fazendo, porque eu vou chamar uma reportagem agora, porque tem um esporte que requer muito essas duas musculaturas, tanto a da frente quanto a de trás das pernas. Corrida. E a gente vai conhecer uma mulher muito simpática, a Tomiko, que não corre só não. Ela começou a correr, se empolgou só um pouquinho, doutora Ana. Corre até mais de 200 quilômetros. Ultramaratonista. Ana Carolina Ferreira mostra pra gente. Quanto uma pessoa corre por dia? 2? 5 quilômetros? Com muita disposição dá pra chegar a 10, vai. A Tomiko tem 65 anos e para ela, que é uma ultramaratonista, 10 quilômetros é só um aquecimento. Qual que é o seu recorde? O recorde no longa distância é 235 quilômetros no sul de Minas. Oi? É isso mesmo, foram 55 horas e meia correndo. No mapa, é como se ela fosse e voltasse de São Paulo a Santos e fosse de novo só para buscar alguma coisinha que pudesse ter esquecido. Nas redes sociais estão as fotos das muitas viagens que ela fez só pelo prazer de correr. Aí você pensa, essa Tomiko sempre foi atleta? Nada disso. Ela era sedentária até os 48 anos. Mas aí se aposentou e descobriu que estava com osteoporose muito avançada. O médico receitou atividade física de impacto. Aí comecei a andar, com caminhada, trotinho. Aí fui entrando no mundo de corrida, que como todo mundo fala, bichinho da corrida picou. Aí um bicho gostoso e saudável, né? De tanto correr, a osteoporose realmente regrediu, mas não curou. Hoje é considerada leve, um resultado excelente. A gente... Ela não parou nem para dar tchau. Não, já continua correndo, né? Corre, dona Tomiko. Enquanto isso, a gente vai saber o que acontece no Brasil e no mundo. Fazer contato com a redação do G1, é hora do G1 em um minuto. Olá, bom dia. A Polícia Militar disse hoje que os policiais que fuzilaram 5 jovens sábado no Rio de Janeiro, na verdade, atiraram mais vezes do que foi divulgado no começo. Eles deram mais de 100 tiros nos carros que os meninos estavam. Agora, esses policiais podem ser expulsos da corporação antes mesmo de serem julgados pela Justiça Comum. Falando de saúde, o uso da pílula do dia seguinte do HIV aumentou em quase 190% aqui no Brasil, comparando junho a novembro desse ano com esse mesmo período do ano passado. Essa pílula tem esse nome porque ela pode ser usada até 72 horas depois de a pessoa ter tido algum contato com o vírus. Segundo o Ministério da Saúde, esse crescimento no uso aconteceu porque desde julho as regras mudaram e a prescrição dessa pílula ficou mais fácil. E a gente já está em dezembro e está oficialmente aberta a temporada de festas de fim de ano da firma. Mas o que pode e o que não pode nessas festas? A gente levou um consultor para as ruas para tirar as dúvidas da galera. Se liga. Eu queria saber se eu posso beber na festa de fim de ano. Olha, você pode beber, mas moderadamente. Com moderação, viu, gente? No G1 tem mais dicas. Mari, Fê. Ainda mais o estagiário perguntando isso, né, Mari? Com moderação mesmo. É melhor. É melhor se controlar. A Mari tá aqui a várias festas da firma, sempre se controla, sempre é uma delícia participar com você das festas. Mari, beijo, bom trabalho. A gente tem que estar aqui no dia seguinte, né, Mari? Exatamente, cedinho, né? Bom trabalho. Doutora Ana, vamos continuar falando aqui dos nossos ossos, da constituição dos nossos ossos. Sim. O osso tá vivo, como você gosta de
de falar. Tá vivo, gente, o osso está vivo e é importantíssimo ele estar vivo. Por quê? Porque o osso vai se remodelando todos os dias, constantemente esse osso se remodela. A gente tem duas celulinhas, uma que come o osso, normal, e outra que fabrica células novas. Então, gente, aqui dentro do osso tem uma fabriquinha, e essa fabriquinha está toda hora se remodelando, células comendo e células refazendo. E o que ajuda a refazer isso, ó, é esse movimento que a gente está... Como a gente mostrou do impacto, da corrida, do vôlei, do futebol. Super importante, ajuda toda essa remodelação. Porque se ele fosse mole demais... Olha aqui, gente, vamos ver. Se o osso fosse mole, como esse paninho, olha aqui o que acontece. Ninguém aguentava ficar em pé, tá certo? Se ele fosse duro, como esse giz aqui, ó, o que que acontecer? Fácil dele quebrar, tá? Então, ele tem que ter uma consistência super firme, tá? E, ao mesmo tempo, potente para aguentar todo o peso do nosso corpo. Então, ele é exatamente assim, ele tem que ser remodelado todos os dias e tem que ter aqui dentro a quantidade de cálcio ideal. Nem de menos, nem de mais. Só que tem muita gente que tem dúvidas em relação a como conseguir essa quantidade de cálcio. Por exemplo, tem essa pergunta chegando aqui da Gabriela. Quem tem intolerância à lactose, como pode fazer a ingestão da quantidade de cálcio necessária? Pergunta super importante, Gabriela, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. E vamos responder também qual é o queijo que tem mais cálcio. Qual você acha? O queijo branco ou o queijo amarelo? Ou mussarela, por exemplo? E o leite, integral ou desnatado? Onde você encontra mais cálcio? A gente volta já já com todas as respostas aqui no Bem-Estar. Saúde! Estamos de volta, estamos falando da importância da saúde dos ossos e estamos descobrindo onde tem mais cálcio no queijo, por exemplo, aquele queijo Minas ou queijo tipo mussarela. E o leite desnatado para o leite integral, tem diferença de cálcio? Vamos resolver essas dúvidas agora. Ok, a gente já aprendeu que o leite é o alimento que tem mais cálcio. Só que vamos combinar que hoje em dia tem um monte de tipo de leite. E agora, hein? Leite de vaca, leite de soja ou leite de cabra? Desses 4, qual que você acha que tem mais cálcio? Leite de cabra. O ranking, então, seria o primeiro lugar. E depois, o segundo lugar? Leite de soja. Leite de soja. E por último? Leite de vaca mesmo. Foi quase, Maurício. Você acertou quando disse que o leite de cabra é o que tem mais cálcio. Só que em segundo lugar é o de vaca. Tanto faz. Leite desnatado ou integral tem a mesma quantidade de cálcio. E em terceiro, o de soja. Pode misturar seu chocolate, pode misturar seu café. Mas e quem não pode tomar leite, doutor? Pode tomar o leite, né? Sem lactose, que tem a mesma quantidade de cálcio que o leite natural, o leite normal. Se você gosta de queijo, a opção é o que não falta. A senhora come? Como. O que a senhora acha que tem mais cálcio aqui? Mussarela, queijo. Mussarela, queijo firme ou queijo cremoso? O queijo. O firme? O ranking da senhora, então. Primeiro, queijo firme. Depois? Depois o cremoso. Depois o cremoso. E por último, o queijo mussarela. Esse é o ranking da senhora. E tá certo, dona Nair. Os queijos firmes, como Minas, Prato e Parmesão, são os que têm mais cálcio. Depois vem os cremosos, como requeijão e cream cheese. E por último, o mussarela. Nesse caso, tá aí, ó. Escolhendo os mais magros, você ganha em dobro. É até fácil de lembrar, né, doutora Ana? Porque os queijos firmes têm mais. Firmes. Então, mais firmes cálcio. como os nossos ossos. Ossos. Isso aí. A gente tinha uma pergunta super importante antes do intervalo, que era a pergunta a respeito da lactose. Se quem tem intolerância à lactose, como é que faz para ingerir a quantidade necessária de cálcio? É a pergunta da Gabriela. Gente, tem vários leites sem lactose. E esses leites sem lactose têm cálcio, a mesma quantidade de cálcio. Então, pode tomar o leite sem lactose, que tranquilo, você está tomando cálcio. E iogurte sem lactose também. Iogurte sem lactose, queijo. Tudo sem lactose. Lactose é um açúcar que não tem nada a ver com cálcio. Então, sem lactose, continua tendo cálcio. Quando a gente não ingere a quantidade necessária de cálcio, o que acontece com o nosso osso? O que acontece com o osso? O osso vai ficando poroso. O cálcio é o que precisa para dar aquela estrutura firme do osso. Então, o que acontece? Essa porosidade, gente, olha, o osso vai se
desintegrando, ele vai ficando molinho, poroso, fácil, é isso. E aí, o que acontece? Ele quebra. É o que você mostrou aqui com o giz, né? É o que eu mostrei com o giz. Depois ele vai quebrando fácil, ele vai quebrando muito fácil. Por isso, gente, o osso tem que ter uma concentração de cálcio aqui dentro ideal, certinha, que dê a firmeza suficiente para ele. Por isso que ele está vivo. Agora, doutora Ana, como tudo na vida, o cálcio em excesso também vai causar alguns problemas. Exato. Então, o melhor cálcio é o cálcio da alimentação, gente. Porque se a gente fica tomando excesso de suplemento de cálcio, isso pode se depositar, por exemplo, no rim. E aí a gente vai ter aquele cálculo renal. Dá uma dor incrível. Então, tudo na vida tem que ter o seu equilíbrio na dose certa. Então, lembrando que o excesso de cálcio pode ser provocado por um excesso também de complemento do cálcio, né, doutora? Exatamente. Não pela alimentação. Não pela alimentação. Se fosse isso, em Minas Gerais, todo mundo comia queijo e ficava com cálcio em excesso. Não é isso que vai causar o excesso de cálcio, é a suplementação de cálcio. Que aí dá aquele excesso de cálcio. Alimentação tranquila. Alívio para os mineiros. Tem pergunta do nosso auditório virtual da Isolda. Osteoporose causa dores em quais partes do corpo? Isolda, olha só, a gente vai mostrar uma reportagem agora, a Aline Oliveira, lá de Fortaleza, para você entender que você pode não estar sentindo absolutamente nada e ter osteoporose. Olha só essa reportagem. A osteoporose é uma doença metabólica que diminui a densidade dos ossos e aumenta o risco de fraturas. 1 a cada 3 mulheres pode desenvolver a doença, principalmente depois da menopausa. Entre os homens, a proporção é de 1 para 12. O risco aumenta após os 50 anos. A reumatologista Fernanda Nogueira explica que, dependendo do caso, a osteoporose surge antes. Indivíduos que tenham fatores de risco, como, por exemplo, uso de álcool, o fumo, uso de algumas drogas ou até mesmo uma predisposição genética, podem ter osteoporose em faixas etárias diferentes da que eu citei. Mais cedo? Mais cedo. E o pior, ela chega de mansinho, sem nenhum sintoma. Ela rouba o osso e você não tem manifestações clínicas inicialmente. As manifestações clínicas ocorrem através das fraturas. 70% das fraturas são assintomáticas. Paciente não tem sintoma, paciente não tem dor. Segundo a médica, a doença não tem cura, mas dá para controlar e até melhorar com remédios, reposição de cálcio e vitamina e malhação específica para o problema. Exercício físico é fundamental para prevenir e para controlar a osteoporose, mas quem recebe o diagnóstico não deve começar a malhar de qualquer jeito. O ideal é fazer uma boa avaliação para descobrir em que estágio está a doença e assim definir a quantidade e os tipos de exercícios. Existem regiões específicas a serem estimuladas: a região lombar da coluna vertebral, o colo do fêmur e os punhos. A ideia é que a força da gravidade, aliada à sobrecarga do halter, propicia uma carga compressiva tanto para a coluna vertebral quanto para o fêmur. E a aluna não pode despencar na cadeira, ela tem que resistir até o final do movimento e subir um pouco mais rápido do que desce. Isso, porque potência também é uma forma de estimular melhor o incremento de massa óssea. Este outro é chamado de afastamento posterior. A ideia é aumentar a carga em relação ao agachamento, porque aqui, na hora que ela afasta a perna de trás, a perna da frente faz mais força. No caso, o osso que está sendo estimulado é o fêmur, principalmente, mas a coluna vertebral também está sendo solicitada. A Dora tem osteopenia. É a fase que marca a perda gradual da massa óssea, que pode levar à osteoporose. Junto com o diagnóstico, vieram as recomendações para que ela mudasse a alimentação e fizesse atividade física. Eu já melhorei bastante, inclusive minha flexibilidade, minha disposição, minha vontade de viver, né? Muito bem, professor. O combate à osteoporose deve ser um exercício diário, né? É preciso colocar isso na rotina para fortalecer os ossos, né? Exatamente, Fernando. E tem mais, é bom que a família saiba, né, que quando a pessoa começa a diminuir a velocidade da caminhada e a alterar o passo, isso já é um grande risco, até mesmo no aperto de mão. Se a pessoa é jovem, como você mesmo falou, com 35 anos, 40 anos, pode ter osteoporose. Então, pessoas jovens podem ter essa alteração.
houve a alteração, então nós temos que treinar esse equilíbrio, né? O equilíbrio da caminhada. Então, são as pessoas que andam se arrastando ou que diminuem a amplitude da passada. Então, nós temos aqui, podemos fazer alguns exemplos. Fique à vontade. Que dá para que a pessoa possa fazer em casa. Usando uma faixa ou um risco, andar em linha reta, pisando em cima da linha. Pode colocar uma fita em casa, ou então até a linha da cerâmica pode ser usada. A linha da cerâmica, exatamente. A outra é a amplitude do movimento da passada, né? Então você pode alterar esses riscos, você vai aumentando a proporção que a pessoa vai melhorando o equilíbrio em casa, você vai treinando, né? Pode combinar com a cerâmica, o azulejo da varanda, vai calculando e vai aumentando essa passada, professor, é isso? Exatamente. Agora, é bom sempre perguntar, o que você prefere? Dar essa orientação, ajudar alguém em casa a fazer esse simples exercício ou esperar que essa pessoa caia, frature um colo do fêmur e você vai cuidá-la num hospital ou em casa, numa cama. É muito melhor fazer o exercício. Então, a prevenção. O outro exercício importante é o de lateral, usando a musculatura lateral, que esse é o mecanismo normalmente que a gente desequilibra e cai, que é quando você se afasta para sentar num vaso sanitário, se afasta e senta lateralmente numa cama e cai, acorda à noite para ir no banheiro. Escorrega no tapete. Então escorrega no tapete. O tapete é bom você falar porque como ele diminui a amplitude da passada e passa a andar se arrastando, ele bate no tapete e cai. Então tem que tirar piso escorregadio, molhado, iluminação é muito importante. Observar a visão, se a sua vista, você tem ido regularmente ao médico, todos esses são pré-requisitos que podem levar a pessoa a sofrer esses acidentes em casa. Muito bem, professor Helder. Para evitar tudo isso, a gente precisa de prevenção. Estamos falando de vitamina para os ossos, vitaminas para o corpo. E um desafio para você. Onde você acha, quais os alimentos você acha que tem mais vitamina A, vitamina B, vitamina C e vitamina D? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Depois do intervalo, a gente volta logo. Antes do intervalo, o Fernando perguntou se você sabe quais são os alimentos que têm mais vitamina A, B, C e D. Doutora Ana, chegou a hora da gente revelar. Vamos revelar. Vitamina A. Cenoura, tá vendo? Cenoura riquíssima em vitamina A, gente. Uma delícia. Vitamina B, vamos lá. Vamos lá, 1, 2 e... Carne, é a carne. Abri muito rápido. Ele nem deu tempo de colocar o suspense. Mas a carne tem muita vitamina B. E olha aí que carne linda que tá aqui, tá vendo? Uma delícia. Fazer um bifinho com isso fica muito bom. E a vitamina C? Esse muita gente sabe, hein? Ó. Aê. Mas sabe do limão e da laranja, mas a cereja... A cereja é rica em vitamina C. Muito rica também em potássio. Então, super importante. Tá? Cereja é uma delícia também. Amo cereja. Doutora Ana, e a cereja nessa época do ano, ela é abundante no supermercado, porque ela faz parte das festas de fim de ano, e ela também aqui na revista Crescer, do mês de dezembro, ela tem uma dobradinha, uma combinação com a banana. Uma receita aqui de creme, um mousse, um smoothie, um sorvete. Olha que creme delícia. De banana com hein? cereja. Estou mostrando aqui a revista Nossa. Crescer. Desse pode ser uma papinha para o bebê também. Super rico. Os bebês de todas as idades, dos 8 meses aos 80 anos. Mostrar que a revista Crescer tem entre outras atrações, a coluna da doutora Ana Escobar, imperdível, respondendo as dúvidas. É isso Há aí. muitos anos, né? Titular da revista Crescer também, né, doutora? É isso aí, tá vendo? Muito bacana. Aí. Beleza. Aproveitem. Bacana. Agora chegou a hora da vitamina D, doutora Ana. Vitamina D. Que é importantíssima para fixar o cálcio nos nossos ossos. Exatamente. O que tem vitamina D na alimentação? Vamos ver? Uhul. Prato vazio. Dá quase nada, gente. Só alguns peixes, baleia, óleo de baleia. Então, realmente, gente, é muito pouca alimentação que contém vitamina D.
Onde que a gente tem vitamina D? Como que a gente faz a vitamina D? Como que a gente tem a vitamina D no organismo? Primeiro de tudo, a vitamina D chama vitamina D, mas é um hormônio, é quase que se fosse um hormônio, porque ela tem várias ações no organismo, entre outras, aumentar a absorção intestinal de cálcio. E onde a gente produz vitamina D? Como a gente produz vitamina D? Gente, tomando sol. O sol é a nossa fonte. A gente deve tomar pílulas de sol. É como se a gente tivesse que tomar nossa difícil, pílula porque de tem sol, que ser na medida Tem que ser certa. na medida, Não não pode pode cair medida muito, certa. é. Não pode ser sol demais. 15 minutinhos por dia, tá suficiente de sol. Gente, a vitamina D a gente faz quando o sol bate na pele. Super importante, né? Então, doutora Ana, vamos lá. Vamos levar o bebê para tomar sol. Vamos levar o bebê para tomar sol. Peraí, ó, Mário, olha o solzinho aqui, ó. Solzinho aqui, pra gente... Vamos passear, tá bom? Vai treinando, Ô, vai Maria, treinando. E o Aí, ó. professor, vocês vão tomar um solzinho? E o professor vai para Fortaleza, que é um lugar que tem um sol para cada um. Mande um abraço para Fortaleza, professor. Volte sempre. Muito obrigado. Sol em abundância. Ótimo. Grande abraço para todo o Ceará. Valeu, um abraço para todo mundo. Amanhã estamos de volta. Saúde! Fique agora com o encontro e a Fátima Bernardes.